É verdade que com a mudança da lei os musicais de grande porte vão acabar? Dá pra usar dinheiro de lei pra pagar um casamento, por exemplo? Qualquer pessoa consegue receber dinheiro através da lei? R$ 1 milhão é suficiente para pagar uma grande produção? E aí, gente, a gente esteve semana passada num evento que chama Movimento Fomento Cultural. Foi um evento que aconteceu no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, que pretendeu trazer pra gente uma porção de debates e de discussões acerca do campo do teatro, a partir das mudanças nas políticas públicas, especificamente na Lei de Incentivo à Cultura, antigamente chamada de Lei Rouanet, né? E também sobre os cortes de verba que criam um cenário muito preocupante para o campo do teatro musical brasileiro. Então, André Scioli, fazendo a mediação de mesas de conversa, de espaços de conversa, com uma porção de convidados, trouxe aí as inquietações do campo artístico, que podem ser vistas aqui nesse programa especial. Pensar o campo da cultura, pensar o campo da gestão cultural, pensar o campo das políticas públicas, pensar as práticas profissionais do ator, do produtor, da equipe técnica, de todo mundo que está envolvido no campo cultural brasileiro, é importantíssimo nesse momento. Fica a nossa provocação aí, fica atento a novos encontros, porque a gente precisa passar a conversar mais, a gente precisa realmente se aproximar, a gente precisa realmente se entender como classe e não como concorrentes diretos, né? E somar forças para que a gente resista, para que a gente crie novos caminhos e para que a gente não perca os nossos direitos tão duramente conquistados no decorrer da história da arte, da história da cultura, da história da política pública de cultura no Brasil. Vamos ao nosso especial, fica atento aí. Olá, tudo bem? Me chamo André Scioli. Bom, hoje a gente está aqui se reunindo para poder fazer um encontro muito importante com a classe artística e para aqueles também que querem entender um pouco mais de como funciona a Lei Rouanet, que não pode mais falar Rouanet porque tiraram até o nome, então Lei de Incentivo à Cultura, porque acho que existe um desentendimento um pouco de como exatamente funciona a lei e às vezes as pessoas colocam suas opiniões totalmente contrárias e não percebem que a lei de incentivo é algo muito importante no nosso país, ainda mais neste momento que a gente está vivendo. Bom, o movimento surgiu de uma necessidade de união de classe. O movimento Fomento Cultural, ele começou pelo teatro musical e que ao longo da divulgação a gente acabou ampliando para grandes produções e a gente acabou, esse é o primeiro de vários. O movimento é um movimento para se dissipar e trazer cultura e conhecimento para a própria classe. A gente percebeu que a classe não entende muito bem o funcionamento da Lei Rouanet, os mecanismos de captação e execução de um projeto. Então esse encontro veio para isso, para a gente esclarecer como funciona a Lei Rouanet, como que aconteceu esse mercado nesses 27 anos de Lei Rouanet, né, o fortalecimento, enfim, e o que vai acontecer agora com essas mudanças propostas pelo novo governo, que eu acho que a grande discussão é essa, né? O grande ponto, como é que as produções de grande porte de teatro musical vão se sustentar. Acho que esse foi o ponto-chave que nos uniu, na verdade, né? A alteração da instrução normativa, a queda do teto de 60 milhões para 1 milhão e essa ruptura, principalmente com o teatro musical e com as grandes produções e esse receio de como as coisas vão seguir daqui para frente. O ponto mais importante é a falta de conhecimento, né? Talvez porque a gente não tenha falado tanto quanto deveria. Logo a gente, né, os comunicadores, talvez a gente não tenha se comunicado tão bem, estamos tendo essa oportunidade de falar sobre isso, tirar dúvida das pessoas, nossas dúvidas, trocar entre nós, porque às vezes você tem
né? Você pensa uma coisa, a pessoa te fala outra, você muda, tem as leis, tem as normativas, então eu acho importantíssimo a gente cada vez se encontrar mais para falar sobre tudo que todo mundo tem dúvida na cultura, né? É importante. E a gente precisa entender quais são os meios que a gente tem agora para conseguir trabalhar e pagar todas as pessoas que trabalham com a gente de forma digna, né? Porque hoje em dia não dá mais pra gente ficar trabalhando por amor, né? A gente trabalha porque a gente ama, mas todo mundo paga conta com isso, e essa mudança ela vai mexer numa estrutura muito grande. As pessoas acham que vai mexer só com o ator, porque o ator tem vida boa, e não é. Tipo, quem fornece a arruela para prego no cenário vai sofrer com esses cortes, e a gente precisa entender, eu acredito, qual o lugar que a gente está agora e como é que a gente vai fazer para trabalhar né, de forma legal e ainda assim conseguir trabalhar. Obrigado, boa noite. Obrigado. Bem-vindos todos aqui com a gente. Essa noite é muito especial. No final do ano passado e já um tempinho atrás, a gente estava entrando com esse movimento de tentar movimentar a classe artística, até mesmo antes de toda essa loucura do que estava acontecendo, né, que acabou acontecendo, para a gente poder, de uma certa forma, a gente se unir, porque eu acho que a gente tem que se unir. A gente tem uma classe que, infelizmente, ela não tem uma união. A gente reclama um pouco do mercado, mas a gente age igual a todo momento como concorrentes e como inimigos, e eu acho que a gente não tem que ter esse pensamento. Eu trouxe cola porque eu sou ruim demais de controlar o tempo, eu sou prolixa, então eu trouxe uma cola aqui para não fugir. Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar, sim. Eu tenho 23 anos trabalhando com a Lei de Incentivo Federal à Cultura, né? A querida Rouanet. E eu acho que nunca a gente teve um momento tão ruim, não só em relação à lei, mas a lei começou talvez como um grande pretexto para a gente ter um questionamento em relação ao valor da cultura. E eu acho que isso é que é muito preocupante para todos nós de qualquer segmento cultural, né? Então, afinal de contas, a Rouanet, ela é positiva ou negativa, né? Ela é positiva, sim. Eu sou uma grande defensora da Lei de Incentivo à Cultura, da isenção fiscal para a cultura, mas é claro que a lei é injusta num determinado ponto de vista, sim, porque ela atende a uma lógica de mercado. O que eu acho que é fundamental a gente entender é que a lei ela é uma ferramenta, ela tem que ser uma ferramenta dentro de uma política pública de cultura. A gente não pode pendurar todas as demandas da cultura no incentivo fiscal. A gente precisa de políticas públicas para a cultura, né? A gente precisa de um orçamento maior para a cultura, né? Então, assim, no que a Rouanet foi positiva? Acho que a Rouanet foi muito positiva nesses anos todos para a profissionalização do mercado, né? Nós crescemos muito, melhoramos muito, aprendendo a ter que fazer relatórios, prestar contas, né? Entregar contrapartidas. Milhares de projetos foram atendidos. Milhares, e não são projetos milionários, né? Não tem essa. A grande maioria dos projetos são projetos, inclusive, de manutenção de organizações sociais, de instituições sem fins lucrativos. Muitos setores da cultura foram alavancados a partir da lei de incentivo. É o caso, por exemplo, do teatro musical, que cresceu a partir dessa oportunidade, né? Elaborar um projeto, às vezes as pessoas começam, vou elaborar um projeto e se eu aprovar, aí eu vejo, né? E a gente precisa pensar que elaborar o projeto ele tem que ser muito bem pensado desde o início, para que você consiga ter sucesso na captação, para você consiga executar bem aquele projeto e depois prestar contas bem daquele projeto, para você não ter problema nenhum. Né? Então, a elaboração é um passo muito importante que, às vezes, você pode dar 2 para trás para pensar melhor e elaborar com mais calma, porque as coisas vão fluir melhor. Essas notícias recentes, né, de alterou a lei é uma lei nova. A lei é a mesma, né? A lei chama Lei Rouanet porque quem criou a lei lá atrás chamava-se, o sobrenome era Rouanet. Então, a lei é a mesma.
o que mudou, o que é novo, é uma instrução normativa, que é o que norteia a elaboração dos projetos, né? Então, é ali que ela vai trazer todas as regras que a gente precisa se basear para elaborar um projeto. Ela trouxe algumas coisas novas, algumas novidades, outras já foram colocadas como novidades, mas já existiam, e aí, nesse discurso aqui que a gente está dizendo de que, às vezes, a gente conhece pouco, as pessoas, elas trazem a coisa agora como, ai, meu Deus, que absurdo, ou que novidade, e não é uma novidade, já existia antes. É uma conta muito, muito complexa e que a gente acha que ela é injusta do jeito que ficou para o teatro musical, por conta de toda a cadeia que ele movimenta e tal. Tem essa... Acho que existe, de certa forma, até um consenso dentro do setor cultural com relação a isso. Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre como que você consegue, de repente, executar os seus projetos e viabilizar os projetos para além desse 1 milhão, que é um processo que tem que ser iniciado até na própria elaboração do projeto, né? Não depende somente da captação. Eu acho que a gente pode dar um overview com relação às práticas que a gente acha importantes na hora que você já está com o projeto aprovado, seguindo um pouquinho a lógica do evento, que eu achei que foi muito bem bolada, assim, para a gente é legal estar aqui. Essa ideia de, primeiro, entender a lei de incentivo, né? Ou a lei Rouanet. A gente está na fase de adaptar a cabeça e ver se ajusta os termos, né? Toda hora a gente fala do Ministério da Cultura também e tal. É importante conhecer a lei, é muito importante você fazer esse trabalho de elaboração da melhor forma possível para você depois não ter que dar os passos para trás enquanto o projeto já está aprovado. Mas na hora que você captou, na hora que você aprovou o seu projeto, assim, o que você faz na hora que você tem um projeto aprovado, né? Como é que você começa a pensar esse processo de captação? A gente pensou em algumas listas, né, Laura? Umas etapas. Algumas etapas. Sim, não existe essa fórmula, né, exata. Então, sim, são algumas dicas de como você vai começar a mapear os potenciais patrocinadores do seu projeto e como, enfim, conseguir captar os recursos do seu projeto. Então, seu projeto foi aprovado, como que eu mapeio as empresas que podem patrocinar o meu projeto? Você tem o contato de uma série de empresas? Você pode mandar para todas essas empresas que você tem contato? Pode. Mas é mais assertivo que você procure empresas que patrocinem projetos do mesmo perfil que o seu. Como que você faz isso? Nos guias de cultura, você procura projetos que tenham um perfil parecido com o seu e vê ali nos loginhos, isso começa a virar uma mania, tá? Todo projeto que você vai, todo lugar que você vai começar a ver os loginhos, quem está patrocinando esses projetos, enfim, em todos os eventos culturais que vocês forem, e os 2 carinhas ali, né, que ajudam muito a gente, que são as páginas do Salic.net e do Versalic. Essas 2 páginas permitem que vocês façam uma série de cruzamentos e que vocês digitem o nome da empresa e vejam exatamente o quanto essa empresa investiu, em que ano, em que projeto. Vocês conseguem ver até assim, em que época que essa empresa faz esse investimento, né? Se ela tem um investimento anual, se é trimestral, enfim. E aí você vai filtrando um pouco sua lista de possibilidades da onde você vai atacar. Aí você vai elaborar o book do seu projeto para enviar para essas empresas. Às vezes, para o cara que está recebendo isso, o book é até mais importante do que o projeto. Porque ele não conhece vocês, ele não conhece o projeto, então é um cara de um outro universo também, ele não sabe exatamente a importância do seu projeto. Então, esse book ele tem que ser objetivo e curto, porque normalmente essa pessoa não tem tempo ou não vai dedicar um tempo que ela deveria dedicar para ver esse projeto, né? E aí elaborar uma cota e contrapartidas de sugestão e deixar isso aberto para negociação caso eles se interessem pelo projeto. Eu agora estou no momento de ter esperança, não sei ainda, né? O produtor é esperançoso e louco. Faço parte desse grupo de demônios que ameaçam, porque a gente se arrisca, né? Porque a gente gosta, porque a gente quer continuar. Então, a gente podia pegar 2 atores, fazer uma coisa, né, com menos dinheiro. A gente pode fazer, a gente também faz, a gente também quer fazer musical, não menos importante, pode não ser tão caro. Eu falo isso, você pode fazer uma peça que a pessoa voa, todos voam, é caro. Está falando de limitar qualidade, né, limitar um som melhor.
luz melhor você pode fazer. Então, quanto mais dinheiro, né, mais profissionais especializados, né, peruqueira, camareira, microfonista, tudo que vem atrás. No Dancing Days eu tenho 40 pessoas, né, nem é um musical tão grande, é um musical brasileiro, não é Broadway. Eu fiz vários brasileiros, né, Cazuza, Cássia Eller, a Hebe, Simonal, todos, bom, já ia falar outros. Ele tem essa esperança de que algo vai acontecer para que essa situação fique menos injusta, né? Para quem gosta de teatro musical, para quem trabalha no teatro musical, é muita gente. A gente fez agora as audições do Zorro e a quantidade absurda de talentos que a gente viu naquela semana de audições era emocionante. A gente chorava, porque é uma quantidade absurda de gente e nós tendo um elenco, uma limitação de elenco, porque também a peça não exige mais do que isso, né? E a gente fica olhando, mas onde essas pessoas vão trabalhar? Porque são pessoas que se prepararam para fazer aquilo, porque não era uma questão apenas de talento nato, é trabalho. Você via que tinha técnica vocal, técnica corporal. A gente foi olhando para aquilo tudo, era um melhor que o outro, um atrás do outro, né? Essa discussão toda é uma coisa que é interessante, que eu fico preocupado. Assim, eu pareço que estou muito pessimista, né? Mas algumas produções que são importantes, algumas produtoras que são importantes, eu descobri que não tem projeto aprovado para o ano que vem. A gente se lembrou muito bem, a gente viu assim, teve uma bateria lá que só tinha protagonista com a gente. Você podia fazer assim, qualquer um. Era tanto faz mesmo. Todos eles cantavam, dançavam, e aí você fica olhando, e eu saí, eu escrevi para todo mundo que participou e foi para o callback, eu escrevi uma mensagem pessoal para as pessoas, para cada um ali, falando assim, porra, obrigado por ter vindo, por ter dado o seu talento, ter mostrado sua arte para a gente, e falei uma coisa que eu realmente acredito, aquelas pessoas tinham, assim, mereciam estar no palco, e tem poucas, todas as vezes que eu fiz musical, tinha 1000 pessoas que tentaram a audição. A gente selecionou umas 300 para escolher 20, 30 em um maior, 20 no menor. O nosso Zorro é um espetáculo muito pequeno. A gente está com 9 pessoas na banda, você brigando para cortar, para diminuir a banda. Então, assim, eu vejo que essa discussão toda de você diminuir mais, só vai ter mais desemprego na nossa área. Eu fico, assim, uma boa, eu não estava afim de pensar nisso. Eu queria uma banda grande. Eu queria um musical com gente para burro. Então, assim, e porque a gente fez esses anos todos um mercado de gente muito boa. Eu fiz alguns dos espetáculos assim que eu amei. O Hebe, eu vinha todo dia, eu via lá, a banda era linda. E as pessoas, assim, pessoas que tiveram oportunidade naquele momento de fazer uma parte que não era só... que era atuar mesmo, e que não era só dançar, por exemplo, como a gente teve ali, que era uma coisa assim muito legal. E eu vejo que essa discussão toda de você reduzir, que agora tem que fazer menor, nós só estamos assim, vai diminuir gente, vai diminuir cenário. Se diminuir cenário, você está dando menos grana para o cara vai fazer, vai ter menos gente fazendo cenário, vai ter menos camareira, menos perucaria, menos gente, tudo menos, sabe? E eu achava que a gente devia, e eu achei que você fosse falar um pouco, que ele tem uma experiência importante fora do Brasil. Fora do Brasil, o governo banca as coisas. É cultura isso. A gente está indo contra esse negócio, o nosso governo está contra. Então a gente tem que cantar com alguns patrocinadores que esse discurso é contra os patrocinadores. Muitos patrocinadores, não quero mexer com isso. Deixa eu pagar imposto. Tem muita empresa que faz isso, porque a lei é demonizada. Então, assim, a gente está brigando. E eu acho gozado, acho que a gente precisa fazer essa... Eu não sei o público, quem está aqui, se a maioria se tem gente produzindo, porque teve algumas pessoas falando como é que produz, se é pessoal de elenco, eu não sei quem que é o público que eu estou falando aqui, mas eu acho que a gente tem que juntar, tipo, se nós estamos aqui para defender a cultura, tem que defender toda. E, cara, tenha certeza que, bicho, o produtor, eu fiz 4 peças, eu ganhei dinheiro numa, perdi numa, empatei na outra. Eu fiz 3, aliás. Assim, é difícil mesmo, eu nunca ganhei tanto, assim, eu já ganhei, quando eu fazia show, eu ganhava mais. Só que quando você faz show, o cara faz a conta também assim, ele vê lá, que ele é 40 mil pessoas no ar, assim, R$900 o ingresso, que não é todo ingresso, ele pega o mais caro, e faz a conta, deu 36 milhões, o cara ficou rico. E o Paul McCartney veio de graça? Sabe, né?
assim, é difícil mesmo, sabe? Então, essa discussão para a gente diminuir não é a discussão que a gente tem que ter. Nós temos que ter a discussão para aumentar, para a gente ter mais dinheiro e mais mercado. Essa que eu acho.